Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre a conclusão do Enem. E nessa aula em específico eu vou te ensinar como você deve finalizar a sua redação do Enem. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Mateus, eu sou dono e professor aqui da Argumenta Mais e a gente está com essa enorme e essa linda parceria com a Cultive para te ensinar todas as partes do texto do Enem. Se você não assistiu às nossas primeiras aulas de introdução, sobre leitura do tema, sobre desenvolvimento, é de fundamental importância que você assista essas aulas para que você entenda de fato mais ou menos o que está sendo construído aqui dentro do nosso texto de exemplo, certo? Vamos lá, olha só, a gente ainda está no mesmo texto que já foi conversado anteriormente, né? A gente já falou sobre a introdução, que a aluna, no caso, citou a Hannah Arendt. A gente já falou aqui sobre o D1 dela, em que ela citou a Lei Áurea e fez a relação junto com a temática, que no caso é o tema de 2021, né? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, que era basicamente a ideia de você produzir um texto e você resolver, ou melhor dizendo, ter a intenção de resolver o problema da falta de registro civil entre os brasileiros. E aqui vem o ponto. Quando a gente fala no quarto parágrafo da redação do Enem, que é justamente esse último parágrafo, é de fundamental importância que vocês entendam o seguinte: ele tem essa intenção de fechamento e a estratégia que será usada para realizar esse fechamento é a estratégia da solução. Existem outras dissertações argumentativas que trabalham com outros tipos de fechamentos. Por exemplo, tem a estratégia de você retomar aquilo que você construiu ao longo do seu texto. Nesse caso, você faria o quê? Você precisaria recitar a introdução, o tema da introdução, o teu argumento 1, o teu argumento 2, e então dar esse fechamento, mostrando que o problema existe por conta daquilo que foi citado anteriormente. Não é dessa maneira que a gente vai trabalhar dentro do Enem, tá? A gente vai optar pela solução. Por quê, tá? Porque no Enem a gente tem um negócio chamado competência 5. A competência 5 é a competência que pede que o estudante faça, né, elabore uma proposta de intervenção, tá? E aqui vem um ponto que a gente vai precisar conversar. A primeira coisa que você precisa entender sobre esse último parágrafo é a necessidade da colocação dessa proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, repare, o nome dela não é proposta de solução. São coisas diferentes. Uma proposta de solução seria você, de fato, resolver o problema. Uma proposta de intervenção, que é aquilo que eles solicitam, é uma intenção de melhora. Na prática mesmo, dá para pensar que é uma espécie de solução? Dá, não tem problema, mas não tenha o peso na sua cabeça de que você precisa resolver aquilo 100%, porque, bom, é impossível a gente resolver 100% os problemas colocados para nós, principalmente em um texto de 30 linhas. Então tenha em mente que esse último parágrafo, ele vai solicitar essa proposta de intervenção, é onde a gente vai colocar, e você não precisa resolver 100%, mas sim ter uma intenção de resolver aquilo, mostrar essa intenção. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Segundo ponto importante, essa proposta de intervenção, ela não vai ser construída aleatoriamente. Qual que é um dos grandes erros dos estudantes? Quando eles vão montar essa proposta de intervenção, eles começam a viajar demais na maionese. Não, não é para fazer isso. Não é para você ir muito longe. Não, você simplesmente precisa de uma proposta de intervenção
montada conforme 5 elementos, colocando 5 elementos ali dentro. Que elementos são esses? Vamos lá. Os 5 elementos da proposta de intervenção. São eles: o agente, a ação, vamos lá, o modo, o efeito e o detalhamento, tá? Bom, tendo isso em vista, o que acontece? Você vai ter esses 5 elementos colocados aqui dentro do seu último parágrafo, e esses 5 elementos, eles vão compor a sua proposta de intervenção. Então, a união desses 5 caras é aquilo que a gente chama de proposta de intervenção. O que é cada um desses caras? Vamos preencher aqui. O agente é muito simples, ele é quem vai fazer a sua ação, ou seja, é o ator social mais pertinente. Em outras palavras, de forma mais fácil. Por exemplo, quem que vai criar leis no Brasil? Não são as escolas. As escolas não são o órgão competente, tudo bem, para criar leis. A gente vai precisar, por exemplo, do poder legislativo para isso. Por exemplo, um outro exemplo que usaram bastante. Quem que pode construir cinemas em áreas marginalizadas? Também não são as escolas. Então você não poderia colocar as escolas como o agente dessa ação. A gente precisaria, por exemplo, de uma prefeitura, da iniciativa privada. Então, quando a gente fala em agente, guardem isso. Vocês não podem usar agentes que não fazem aquela ação. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão perder nota. E a gente não quer que isso aconteça, certo? A ação. Bom, a ação é o que vai ser feito. O que vai ser feito para resolver aquele problema? E aqui tem um critério em específico que eu quero que vocês guardem, que é o que eu consigo falar dentro dessa aula de conclusão, né? Levando em consideração que vai ter algumas outras coisinhas para a gente conversar e a leitura do texto. Tem um critério em específico dentro da ação que eu acho que é fundamental vocês guardarem. Ela precisa ser concreta. Não quer dizer que ela vai acontecer, mas sim que ela pode acontecer, que ela tem fundamento na prática de verdade. Não necessariamente que vai acontecer amanhã, mas sim que ela tenha essa possibilidade de vir a acontecer. Então, por exemplo, as escolas devem elaborar campanhas orientativas acerca da importância dos povos tradicionais. Isso pode acontecer? Pode. Eles vão fazer isso? Algumas sim, algumas não. Porém, pode vir a acontecer. E aqui vem um ponto. Reparem, eu falei campanha orientativa, ou seja, uma campanha de orientação, uma campanha informativa. Eu não falei campanha de conscientização. Por quê? Gente, campanha de conscientização é abstrato, não é concreto. Porque eu faço a seguinte pergunta: o que é uma campanha de conscientização? Depende de quem está respondendo. Depende do que a pessoa entende. E aí a campanha de conscientização, ela não vai ser bem avaliada. Eu já tive alunos que infelizmente usaram campanha de conscientização e perderam 40 pontos na C5 por conta disso. Então, foge com todas as suas forças de campanhas de conscientização. E aqui vai uma outra dica, uma outra sugestão que funciona muito bem. Quando você for fazer a tua ação, olhe para a sua argumentação. Então, por exemplo, você está falando que a escola é falha. O que a escola pode fazer para resolver o problema em questão? Você está falando que, sei lá, o governo federal é falho. O que o governo federal pode fazer para resolver o problema? Você está culpando a família, por exemplo. Você está falando que determinada prática é por conta da criação familiar, sei lá, manutenção de algum tipo de preconceito. O que pode ser feito com a família para que esse preconceito não continue? Funciona muito
bem, olhar para a sua argumentação para elaborar a sua ação e, por consequência, elaborar toda a sua proposta. Tudo bem? Certo. Aí a gente entra no modo e no efeito. Eu quero destacar um negócio muito importante. O modo é o nosso como aquilo vai ser feito. E o legal do modo é que ele tem um esquema muito bacana, que você pode usar a expressão por meio de para introduzir o seu modo, que é justamente o como aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, as escolas devem elaborar campanhas orientativas sobre os povos tradicionais. Beleza, eu tenho o meu agente, as escolas. Eu tenho a minha ação. O que está faltando? Como? Como que serão feitas essas campanhas orientativas? Com quais recursos essas campanhas orientativas vão ser feitas? E aí a gente pode escolher como aquilo vai acontecer ou por quais recursos aquilo vai acontecer, a maneira que aquilo vai se dar e por quais recursos aquilo vai se dar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, qual que é a maneira? Por meio da elaboração de um projeto de parceria com residentes dessas etnias que estão próximas às instituições de ensino. Pronto. Eu tenho a maneira pela qual a ação vai acontecer. Pedro, mas isso é muito difícil de acontecer. Sim, isso é muito difícil de acontecer. Mas você está sugerindo essa linha. A escola fazer uma parceria com residentes para que esses residentes venham explicar nas escolas sobre o seu estilo de vida, para que essas crianças conheçam o estilo de vida justamente desses moradores, justamente desses residentes. O que acontece quando você faz isso? Você está mostrando para o corretor de que maneira aquela ação vai acontecer. Então a gente falou do agente, da ação e do modo. O que está faltando? O nosso efeito. O nosso efeito, ele nada mais é do que a consequência, no caso a consequência positiva, de toda a sua proposta. E aqui também tem um esquema, tá? Que esquema é esse? É a gente usar o a fim de para introduzir esse nosso efeito, que é essa nossa consequência positiva. Tem algumas pessoas que optam por padronizar o com o intuito de, também dá, não tem problema. O ponto aqui é, quando a gente fala nesse efeito, é óbvio que a primeira coisa que vem na cabeça é, a fim de resolver o problema citado. Beleza. No entanto, uma coisa que vocês podem fazer e que funciona muito bem é olhar para o argumento de novo. Por quê? Quando você olha para o argumento, você de fato está olhando para aquilo que você quer resolver dentro da sua proposta de intervenção, que por consequência vai resolver o tema. Então, por exemplo, se eu falo lá que o governo federal não investe na cultura brasileira, por exemplo, e aí a minha ação é a construção de cinemas em áreas periféricas, eu posso colocar o que como efeito? A fim de facilitar o acesso de pessoas que moram em áreas periféricas à cultura. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a vítima lá do meu D1, por exemplo, que eu falei que o governo federal não investe em cultura. Então eu estou pegando a vítima dessa ação, dessa falta de ação do governo federal e falando, ó, a partir de agora essa galera vai ter acesso. O que por consequência vai acontecer o quê? Eu vou acabar democratizando o acesso ao cinema. Por quê? Porque vai estar mais fácil essa galera chegar ao cinema. E é aqui que entra o ponto. Para fazer um bom efeito, olhe para a sua argumentação. Porque quando você olha para a sua argumentação, você, de fato, vai ter um bom efeito. Você, de fato, vai ter um efeito interessante. Tudo bem? E aí a gente cai no detalhamento. O detalhamento, ele normalmente, acontece um negócio muito curioso. A galera vai fazer e a galera acaba se perdendo. Tipo, putz, como que eu coloco? De que forma eu vou fazer, né? E eles começam a encher linguiça. Não façam isso, gente. Não tentem enrolar o corretor de vocês. Porque se vocês tentarem enrolar, o corretor vai se tocar. E, cara, a partir do momento que ele se toca, muito provavelmente essa encheção de línguas que você está fazendo não vai funcionar. O que é detalhamento? Tá? Detalhamento, a gente colocando de forma grosseira aqui,
são informações a mais. Sobre quem? Sobre ou o efeito, ou o modo, ou a ação, ou o agente. Como o meu tempo é curto dentro desse vídeo, eu quero passar duas sugestões maravilhosas para vocês aqui, que é usar o exemplo como um tipo de detalhamento e a especificação. O que é isso? Tá? Por exemplo, quando a gente fala em exemplo, tem duas expressões que introduzem muito bem um exemplo. Vírgula. Como, e aí você bota teu exemplo, vírgula, e segue a tua vida, escrevendo o restante. Ou, de fato, né? Vamos colocar aqui. Por exemplo, e você usa o exemplo que você quer colocar. Gente, eu juro assim, ó, do fundo do meu coração, só de você fazer essa construção aqui, opa, tá muito grande isso aqui, você está ganhando 40 pontos. Você está fazendo um detalhamento que o Enem pede, só de colocar isso daqui. Em relação à especificação, gosto muito de quando vocês especificam o agente. Então, por exemplo, a gente está construindo lá, a gente coloca assim, o governo federal. Né? A gente está escrevendo alguma coisa aqui antes, o governo federal. E você vai lá e você escreve responsável, pode ser entre vírgulas, entre travessões, não tem problema, responsável pelo bem-estar social. Travessão, deve, e aí deve fazer alguma coisa, né? De novo, só essa partezinha aqui, vamos diminuir, essa partezinha aqui, ó, ela já está contando como um detalhamento. Nesse caso, um detalhamento do agente. Pedro, eu posso meio que trabalhar com a ideia de agente, travessão, responsável por alguma coisa, travessão? Pode, não tem problema. Não tem problema algum fazer isso daí. Então, guarda no seu coraçãozinho. Vai trabalhar com a proposta de intervenção? Especifica sempre o agente. Por que você está escolhendo ele? Bota para mim pelo que ele é responsável, porque você já está colocando um detalhamento. E, se possível, coloca uma exemplificação ao longo da sua construção. Exemplo aqui. As mídias sociais, vírgula, como o Instagram e o Twitter, vírgula, devem fazer alguma coisa. De novo, a gente já tem aqui um detalhamento. No caso, uma exemplificação. E cara, isso torna 1000 vezes mais fácil o nosso processo. Existem outros detalhamentos que eu não irei abordar dentro desse vídeo, senão ele vai ficar gigante, que a gente poderia, né, vir a trabalhar futuramente. Se você quiser um vídeo sobre esses outros detalhamentos, deixa aqui embaixo que eu faço para vocês tranquilamente, certo? Vamos ver tudo isso ao vivo? Vamos perceber tudo isso ao vivo? E vamos entender uma outra coisa. Isso daqui, gente, é a proposta de intervenção. É a nossa proposta de intervenção. Mas a nossa conclusão não é composta apenas pela proposta de intervenção. Tem outras coisas aqui dentro. Vamos dar um bizu aqui. Vamos continuar nesse texto, né, padrãozinho. Então, vamos lá. Em suma, é crescente hoje em dia, odiernamente, o combate à invisibilidade causada pela não existência do registro civil. Esse trecho inicial, eu acho muito importante vocês terem em mente que ele é um tópico frasal, tá? Ele é um tópico frasal. Tópico frasal. Ele é uma frase de abertura igualzinha a outra que a gente conversou na outra aula, que também tem aqui, né, dentro do D1. Só que qual que é a diferença? Aqui, a ideia é o quê? É a necessidade da gente
resolver o problema. Então esse tópico frasal, ele funciona muito bem de que forma? Quando você vem e você traz o tema de novo. Mesmo que você tenha que repetir o tema meio que, tipo, copiando e colando mesmo, não tem problema. Exemplo, em suma, é crescente a necessidade de democratizarmos o acesso ao cinema no Brasil. Ponto final. Isso é uma manutenção temática. É algo bem bacana de ser feito. Tudo bem? Pedro, se eu quiser cortar esse tópico frasal, eu posso cortar? Pode, tá? Você pode cortar. O que eu não recomendo cortar vai ser a última frase que a gente vai conversar junto com esse texto aqui, tá? Porque essa última frase, ela dá um fechamento muito bom pro texto. Ele vai trazer, dentro dessa última frase, justamente coisas que foram citadas anteriormente, o que é muito bacana. O tópico frasal, entretanto, se vocês quiserem cortar, fica a critério de vocês. Tudo bem? Segue aqui, vamos lá. Portanto, beleza? Cabe ao Ministério da Educação, olha quem tá aqui, vamos pintar de vermelho, ao Ministério da Educação, é o nosso agente, responsável pela educação dos brasileiros. Pedro, tá meio, tá meio óbvio, né? Ministério da Educação é responsável pela educação dos brasileiros? Pois é. Mas ainda assim conta como um detalhamento, tá? O corretor, ele não pode fazer o juízo de valor em cima disso. O máximo que ele pode pensar é tipo, repetiu educação, e se ele estiver muito mal-humorado, tirar nota por conta disso. No entanto, tá? Ele não pode, conforme o manual do corretor, tirar nota por conta disso. Tudo bem? Então a gente tem aqui um detalhamento, responsável pela educação dos brasileiros, e aí a gente entra na ação. Propor campanhas em escolas, locais públicos e privados, afirmando a importância de possuir documentos pessoais. Tudo isso é o quê? É a ação dela. É a construção da ação dela. Todo esse trecho em rosa, então qual que é a ação dela? Propor campanhas em escolas, locais públicos e privados, afirmando a importância de possuir documentos pessoais, como a garantia de ir à escola, olha só o exemplo do porquê, né, a gente tem que propor, com o intuito de propagar, vamos pegar o azul escuro, com o intuito de propagar o conhecimento acerca das garantias civis. Então olha só, a gente tem, só nessa brincadeira, o agente, a gente tem um detalhamento, em que ela está usando, né, o detalhamento do agente, a gente tem a ação, aqui em rosa. A gente tem outro detalhamento. Pedro, por que fazer 2 detalhamentos? Para garantir. Se você tem espaço suficiente para fazer mais do que um, faça, porque você quer garantir a sua nota. Continuando, a gente tem aqui embaixo também o quê? Um efeito. Com o intuito de, ou seja, ela está indicando para mim o efeito. Propagar o conhecimento acerca das garantias civis. Isso pode ser feito através, vamos pegar uma outra cor aqui, através de cartazes em locais de grande movimento e de workshops em colégios. Tudo que está em verde é o modo. Como que essas campanhas em escolas, locais públicos e privados afirmando a importância de possuir documentos pessoais vai acontecer? Vai acontecer através de cartazes em locais de grande movimento e de workshops em colégios. Então a gente teria aqui o nosso modo. Pedro, ela não usou o por meio de. Tem problema? Não, porque ela usou o através de. São sinônimos. Vida que segue. Visto que a educação, aqui é um outro tipo de detalhamento, que é a explicação do porquê que você escolheu aquele agente. Visto que a educação reforça o conhecer público, o que poderá, consequentemente, isso aqui é um outro detalhamento, olha só, a gente está indo por 4º detalhamento dela, que é o quê? É aquilo que a gente chama de efeito do efeito, ou seja, a consequência da consequência. O que poderá, consequentemente, alcançar um maior número de pessoas e instruir aqueles que são menosprezados pela sociedade. Então a gente tem o detalhamento dela aqui e a gente tem um outro detalhamento dela aqui. E aí o que a gente entende? Que estruturalmente você vai fazer o tópico frasal e logo depois você vai construir quem? Você vai construir a tua proposta de intervenção.
E a partir disso a gente entende o seguinte, que é basicamente um parágrafo que o principal, as principais informações serão a proposta de intervenção. Tudo bem? Para a gente fechar, que é justamente algo que eu prezo muito e que eu quero que a galera tente manter sempre, que é a frase #fé em Deus, tá? Pedro, mas a minha religião é... A brincadeira não é essa. A brincadeira é o seguinte, essa frase ela é uma finalização positiva. Com essa medida, os direitos defendidos por Arendt poderão ser recebidos, bem como o direito de possuir um documento. O que é isso? Essa frase #fé em Deus aqui, ela é uma retomada. Ela é uma retomada de algum repertório em que a gente está resolvendo, né? Em que a gente está trazendo novamente esse repertório. O que acontece? Essa frase fé em Deus aqui, ela é muito boa porque ela dá cara de final para o seu texto. Então, o que normalmente os alunos aqui da Argumenta Mais fazem? Eles optam por fazer lá, portanto, colocam a proposta de intervenção e colocam a #fé em Deus. Por quê? Tá? Porque quando eles fazem isso, eles estão ganhando nota na C5, né? Por conta da proposta de intervenção, e eles estão trazendo de novo um repertório. E ao trazer novamente esse repertório, eles estão retomando uma informação. Então isso faz com que a competência 3 também não necessariamente seja gabaritada, mas tenha a chance de ter a sua nota aumentada. Dessa maneira, a gente entende justamente as 3 partes da conclusão: o tópico frasal, a nossa proposta de intervenção e a nossa retomada #fé em Deus. O que acontece? Ao fazer isso, caso vocês façam esses 3, vocês têm uma conclusão perfeita, uma conclusão redondinha. Tudo bem? Ficou claro? Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês. Ficou claro todo esse nosso processo? Então nós entendemos toda a estrutura do Enem. Nós entendemos o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro, e nós entendemos o último parágrafo, que é onde vai ter, né, a nossa proposta de intervenção. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Se não ficou, só deixar aqui embaixo que vai ser um prazer te responder e te ajudar. E bom, claro, se você quiser e se você puder, se inscreva no canal do YouTube da Cultive, que publica vídeos sobre diversos temas para os estudantes de Enem. Eles recentemente publicaram um guia do estudante, o que é maravilhoso, que ajuda vocês a entenderem o funcionamento da prova do seu início até o seu fim. Siga a Cultive nas redes sociais também, no Instagram e no TikTok, @Cultive. E também, se você quiser, siga a Argumenta Mais no Instagram, @ArgumentaMais. Muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer e bons estudos!